Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a ação da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval, que aconteceu ontem e marcou uma grande mudança aí, né? Finalmente o Alexandre de Moraes perdeu o medo de sacanear o Senado brasileiro, né? A Câmara, eles já tinham sacaneado há muito tempo, né? Deputado virou lixo, agora parece que senador também, né? E o Senado, como é a única casa que pode parar os ministros do STF, e já baixou a cabeça dessa vez, pelo visto, não vai ter mudança tão cedo nesse fronte, né? Vamos entender isso daqui, por que ele está sendo investigado e o que muda com essa busca e apreensão na casa dele, né? Essa notícia foi sugerida por Pipipi Popopó, campanha para o Peter cortar a barba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aconteceu ontem uma operação contra o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, vocês sabem, é um cara meio controverso. Eu tenho que confessar que eu tenho sentimentos dúbios aí em relação a ele. Algumas coisas que ele faz eu gosto bastante, outros pontos eu acho ele meio confuso. No início do ano ele acusou Bolsonaro de não sei o que lá, depois disse que ia largar a política, ia voltar para os Estados Unidos, depois voltou atrás tudo de novo, continuou senador aqui no Brasil. Enfim, eu tenho algumas dúvidas aí, mas sem dúvida alguma é um senador que tem apoiado as causas corretas, né? Então, por exemplo, ele está na CPMI do dia 8 de janeiro, ele tem sido uma voz incisiva pelas investigações das omissões do governo na CPMI do dia 8 de janeiro, e o que aconteceu foi exatamente isso, né? A Polícia Federal cumpriu na tarde da quinta-feira 15 mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados ao senador Marcos Duval, inclusive no Senado. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque o Senado, já houve vezes no passado em que o Senado proibiu o STF de fazer busca e apreensão de senador, porque entendia que o senador ele tem a imunidade parlamentar, né? Ainda mais num caso como esse, em que a acusação que pesa contra ele é alguma coisa genérica de atentar contra a ordem, coisa e tal, né? Aquelas acusações genéricas do Alexandre de Moraes de fake news, atos antidemocráticos, subversão da ordem, essas coisas aí, né? Porque a verdade é a seguinte: a gente viu, o Senado já impediu o STF de fazer busca e apreensão de senadores quando eram casos muito mais concretos de corrupção, de desvio de dinheiro, e mesmo assim o Senado botou o pé e falou: não entra aqui sem autorização do Senado, né? No entanto, agora, neste momento, nós temos um Senado acovardado. Quem mandou os senadores votarem no Rodrigo Pacheco, né? É isso daí. Realmente, o que está acontecendo é isso. Isso é a desmoralização do Senado, principalmente com essa busca e apreensão lá no Senado. Busca e apreensão em casa de senador é uma coisa. Busca e apreensão dentro do Senado é outra coisa totalmente diferente. O Senado tem que aprovar, tem que deixar entrar. A Polícia Federal não entra no Senado sem a aprovação da presidência do Senado. Ou seja, o Pacheco autorizou a polícia a fazer isso, né? Mais uma vez o Pacheco baixando a cabeça para o STF, né? Enfim, eles estão falando aqui sobre a investigação dele, que devido justamente aquele negócio que ele falou, que o Bolsonaro tinha falado com ele sobre um golpe de Estado, aí depois ele disse que isso tudo que ele falou era uma armadilha para ele conseguir fazer o Xandão fazer não sei o que lá, e que tá confusa essa história. Até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu nisso daí, mas de qualquer forma é um absurdo o que o Alexandre de Moraes fez de fazer essa busca e apreensão, inclusive no Senado, e também determinou que as contas dele fossem todas retidas, e aí que vem a grande questão aqui, né? Exatamente o que mudou nessa história, porque essa é a grande questão, né? O Marcos Duval, ele de fato no início do ano ele criticou um monte de coisa, mas depois disso o Alexandre de Moraes ficou quieto, né? Agora decidiu determinar essa busca e apreensão. E diga-se de passagem, a Polícia Federal não pediu busca e apreensão em alguns lugares e ele determinou sem o pedido da Polícia Federal, ou seja, mais uma vez um caso de decisão judicial além do pedido da parte, né, o que é um erro clássico aí, né? Em tese o juiz ele tem que ser inerte, ele tem que no máximo seguir o que as partes estão pedindo, né? Não dar uma coisa além do que aquela parte pediu. E lembra, a Polícia Federal nesse caso, quando está fazendo uma investigação, é justamente uma parte, está pedindo alguma coisa para o juiz deveria determinar no máximo aquilo que ela pediu.
o Alexandre de Moraes já ultrapassou esse limite há muito tempo, né? É o que eles chamam de sentença extrapetita, né? Ou seja, além do que ultrapetita ou extrapetita, além do que foi pedido, né? Enfim, censuraram o Marcos Duval. Por que censurar o Marcos Duval? Né? Se estão investigando o caso que foi lá atrás, né? Mas aí que tá, o que aconteceu nesse meio tempo? Primeiro que o Marcos Duval está sendo muito vocal na CPI da CPMI do dia 8 de janeiro, pedindo justamente a responsabilização do Lula. E está mais do que claro que tem alguma coisa estranha ali, né? Já falei para vocês sobre essa questão da CPMI do dia 8 de janeiro. É um absurdo não chamarem o Flávio Dino e o Gonçalves Dias para depor. Eles têm que esclarecer o que aconteceu ali, né? E devia chamar até o Lula, porque a verdade é a seguinte, aquela viagem do Lula para Araraquara na véspera, decidida às pressas, na véspera, estava muito estranho aquilo ali. Esse pessoal estava sabendo que haveria o ataque, dá a impressão que esse pessoal estava sabendo que haveria o ataque no Congresso e decidiu deixar o ataque acontecer e preservar o Lula, né? Deu essa impressão realmente. Enfim, no final das contas, isso que a CPMI deveria investigar, e o governo está fazendo de tudo, gastou todas as suas fichas para blindar a CPMI do dia 8 de janeiro, tanto que acabou em outra CPMI dando mais vantagem, né? Na CPMI do MST está na mão da oposição, está ficando divertida pra caramba, agora parece que vai entrar a CPI da ONG, das ONGs da Amazônia, também vai ser divertido pra caramba, nada disso o governo gosta, né? Enfim, no final das contas, por que calar o cara? Então, o que a gente está imaginando é que essa decisão do Alexandre de Moraes veio depois dele criticar, do Marcos Duval, criticar algumas decisões do Alexandre de Moraes e também falar sobre impeachment de ministros do STF e também falar sobre o que ele tem falado na CPMI do dia 8 de janeiro, né? Veja, ele colocar como possibilidade o impeachment de ministros do STF não é um crime. Afinal, isso é uma prerrogativa do Senado. O Senado tem o direito de empichar ministros do STF, está lá na Constituição. Se vai fazer uso disso ou não, pelo visto, enquanto o Pachecão estiver sentado lá, meu amigo, não vai fazer nada. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Moraes cruzou a linha do Senado e com o Pacheco lá, meu amigo, vai atropelar todo mundo, vai mandar o Pacheco ficar de 4, passar a vaselina no cu e tudo mais, e o Pacheco vai obedecer, pelo visto, né? Bom, tá aqui a polícia saindo com um malote do gabinete do Marcos Duval, né? Prendeu o pendrive, né? O pessoal tá brincando que o Marcos Duval gosta de pendrive e coisa e tal, aprendeu as coisas lá, né? Enfim, não sei o que vai sair disso daqui. Agora, tem alguns outros porém, não foi só no Senado, tá? Foram vários endereços do Marcos Duval, na casa dele, na residência oficial, e mais um monte de lugar que ele tinha lá. E agora, uma outra coisa curiosa nessa história toda foi que o Flávio Dino comentou por alto na reunião ministerial que teve ontem que a PF faria uma nova operação. Olha que coisa, né? Quem diria, né? Se Bolsonaro falasse isso numa reunião de ministros, que ele sabia que a PF estava fazendo operação, olha que coisa, né? Informação privilegiada, tá vazando informação. Mas o Lula, vocês sabem, né? O Flávio Dino e o Lula, né? Parece que tem uma carta branca do STF aí para fazer esse tipo de absurdo. Isso sim é uma interferência na PF, ele claramente está pegando informações da PF que não deveria. Né? O Flávio Dino é o ministro da Justiça, mas ele não precisa saber o que a PF está fazendo ou deixando de fazer, principalmente quando é uma ação contra alguém que é, em tese, um opositor, né? Enfim, mais coisas estranhas nisso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Parece que o Marcos Duval não está tão chateado assim, vai fazer uma festa, falou na Band sobre esse caso e coisa e tal, enfim. Vamos ver o quão baixo o Pacheco consegue se abaixar nessa história. E está mais do que claro aqui que o Alexandre de Moraes está agindo exatamente como os militares na ditadura de 64, né? Eu já mencionei isso várias vezes em vários vídeos, desde o início eu falo isso. Ele usa exatamente a mesma que o DOI-CODE usava, de abrir um processo genérico. Processo de fake news. Tá, mas qual foi o fato? Quem que fez o que para esse processo das fake news? É genérico. Processo dos atos antidemocráticos. Mas está que ato especificamente? O que a pessoa fez? Qual é o crime ali? Não, uma coisa em aberto. Vamos investigar isso daí. E aí esses inquéritos nunca acabam,
Por que não acabam? Porque eles sabem que não tem nada para acusar as pessoas ali de verdade, então ficam eternamente em investigação, são renovados toda a vida, nunca vão para a fase processual, nunca tem a denúncia, e ao mesmo tempo ele fica usando as medidas cautelares para punir as pessoas. As medidas cautelares deveriam ser usadas exclusivamente para garantir as investigações, para evitar que a pessoa fugisse do país ou escondesse prova, alguma coisa assim. Não para punir as pessoas. Punição, em tese, só no final do processo, é o que está na Constituição. Mas na época dos militares, o pessoal do DOI-CODE fazia exatamente isso. E ficava botando prisão cautelar, e investigação, bloqueio de dinheiro, um monte de coisa para punir as pessoas antes mesmo de julgar as pessoas de fato pelo que estava acusando elas, que é uma coisa totalmente aberta. O que Alexandre de Moraes está fazendo é exatamente isso. Está fazendo isso com o Marcos Duval, está fazendo isso com o Monark, com várias outras pessoas por aí, perseguindo de forma aberta isso daí. Aí você fala assim, caramba, que absurdo, ele está agindo fora da lei, está usando a força para isso. É, exatamente. E ele não está percebendo que a solução que ele está dando é a mesma solução que os militares deram no passado. E que é justamente tentar usar a força para segurar. Para segurar a situação, para resolver a situação. Isso nunca resolve. O problema que ele está tendo agora é o mesmo problema que os militares tiveram. Os militares começaram com um golpezinho básico, não era uma ditadura, né? Eles deram o golpe ali, tiraram o Jango, botaram um presidente militar e iam convocar eleições e coisa e tal. Mas o que começa a acontecer? Quando você começa a usar força, ao invés de tentar convencer as pessoas percebem que você está errado, que você está usando a força. É o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está assim, achando que ele está certo. Ele acha que ele está salvando a democracia, mandando o devido processo legal para as cucuia, porque tem que salvar a democracia. Ele não percebe que o que ele está fazendo é agindo como um ditador. E, no final das contas, as pessoas percebem isso. E aí, qual que é o ciclo de retroalimentação que começa a acontecer? Você usou uma forcinha aqui, aí as pessoas perceberam que está errado e começam a te criticar mais por isso. Aí você acha que você tem que usar mais força, né? Porque você usou força antes, tem que usar mais força agora. Então você bota mais força, bota mais violência, bota mais coisa. Foi o que aconteceu com a ditadura militar brasileira. Foi piorando, até que teve o AI-5, que teve o fim do habeas corpus e coisa e tal. O Alexandre de Moraes está fazendo basicamente a mesma coisa. Começou lá em 2019 com o pessoal criticando o STF. Ah não, que inquérito das fake news. E aí foi ficando cada vez mais evidente que o STF está desrespeitando a Constituição, está fazendo um negócio que não obedece o devido processo legal, está prendendo gente inocente. E isso só aumenta essa revolta da população contra o STF e faz ele cada vez ser mais violento. Olha a questão do Monark, proibiu o Monark, calou o Monark, censurou a internet, agora um senador também. E olha só, não vai parar por aqui não, tá? Isso vai continuar, vai ter cada vez mais gente, coisa e tal. O problema é que isso pode resolver a coisa no curto prazo. No longo prazo não resolve não. No longo prazo isso vira realmente a força que vai trazer a direita de volta ao Brasil. Quem vai enterrar o Alexandre de Moraes vai ser justamente essas pessoas que estão sendo criticadas por ele agora, que estão sendo injustiçadas por ele agora, né? Enfim, é o que eu falo. O que resolve uma sociedade é argumento, é conversa, não é força. Força, ao contrário, dá a impressão de que resolve as coisas, não resolve coisa nenhuma.